No vídeo de hoje nós vamos apresentar 3 tipos de sutura. E como são vídeos iniciais, nós vamos apresentar as suturas mais utilizadas em implantodontia. Vamos fazer o ponto simples, o colchoeiro com uma laçada extra, chamado de colchoeiro modificado, e o ponto em X. E eu vou explicar as indicações e características de cada tipo de sutura. Para que a gente faça a sutura, nós vamos repetir uma incisão que fizemos no vídeo passado, que é a incisão supracrestal linear mediana, que também é uma das incisões mais utilizadas em implantodontia e é a incisão ideal nesse modelo, nesse manequim de hands-on, para a gente passar essas suturas. Recapitulando a incisão vai ser linear, ela vai ser supracrestal, porque vai ser sobre a crista, ela vai ser mediana, porque a gente vai trabalhar no meio da crista, no que seria a metade do arco dentário, do alinhamento do arco. Essa incisão vai fazer um arco correspondente ao alinhamento do arco dentário e vai estar mais ou menos aproximadamente no centro da coroa dentária, no sulco central das coroas dentárias. Então nós vamos fazer uma incisão fazendo a punção exploratória. Essa incisão vai ser de espessura total. Quando acharmos a crista óssea, inclinamos um pouco a lâmina do bisturi e fazemos um movimento linear em arco, acompanhando a curvatura do arco dentário até chegar no dente mais anterior. Completamos a incisão com intrasulculares nos dentes vizinhos até a metade do dente da coroa dental por palatal e por vestibular. A mesma coisa no dente mais anterior, intrasulcular até a metade da coroa por palatal e por vestibular. Com isso a gente tem um descolamento e liberamos o tecido para poder fazer as nossas suturas. A intenção dessa aula de hoje são as suturas, então eu vou reposicionar os tecidos no local para que eles voltem à sua posição original e a gente vai fazer as suturas para prender esse tecido em posição, como se já tivéssemos feito uma aumentação de rebordo, um aumento de rebordo ou uma instalação de implantes. A sutura que nós mais utilizamos em implantodontia é o ponto simples. O ponto simples é o ponto mais fácil de fazer e ele é a base para todas as outras variações. Vamos utilizar um fio mononylon 5/0 com uma agulha atraumática. O fundo é preto, o fio não vai aparecer no fundo, mas ele vai contrastar muito bem quando estivermos trabalhando sobre o modelo. A apreensão correta da agulha é feita entre o segundo e o terceiro terço do arco da agulha. Não devemos pegar muito para posterior próximo ao fio e nem muito para anterior, onde limita o nosso giro e a condição de passar corretamente o fio. Então a gente divide a extensão total da agulha em 3 terços e entre o segundo e o terceiro terço a gente faz a apreensão com o castroveiro. Seguramos o fio numa posição digital para que o fio fique um pouco esticado. Estamos prontos para fazer a sutura. Sempre com o auxílio de uma pinça, que pode ser a Dietrich. Hoje nós temos aqui uma microdente de rato para utilizar e eu vou aumentar um pouquinho o zoom da máquina para que a gente possa visualizar melhor as suturas. Eu vou começar a sutura de anterior para posterior para a gente perceber o efeito que essa sutura vai fazer. O ideal é que eu puncione de 2 a 3 milímetros na distal do dente anterior e de 2 a 3 milímetros da linha de incisão para pegar um volume de tecido que dê resistência à minha sutura. Nós estamos trabalhando com macro sutura, não é ainda suturas com magnificação, então os fios são mais calibrosos. E aonde eu saio, ele deve ter uma equidistância, a mesma distância do dente vizinho e a mesma distância do bordo. Então aproximadamente, se eu peguei 2 milímetros, eu devo tentar sair lá 2 milímetros. Se eu quero pegar um pouco mais de volume, 3 milímetros e 3 milímetros, fazendo uma sutura
com uma forma geométrica mais uniforme. Quando eu passo a agulha dos dois lados, nesse caso é possível passar, em algumas situações não, eu posso sair com a agulha aqui na linha de sutura, de incisão, e passar em 2 etapas. Às vezes 2 etapas facilita a sutura. E o importante é não pegar a ponta da agulha quando ela ainda está pouco passada, que ela apareceu pouco. Isso pode danificar, entortar ou quebrar a ponta da agulha. Então eu devo empurrar um pouco mais a agulha, até que pelo menos 2/3 apareçam do outro lado, pego um pouco mais dentro e completo o giro, fazendo um círculo completo, que uma agulha que tem um número meio, que quer dizer meio círculo. Vou tracionando o fio até que sobre uma ponta menor do outro lado. Nesse caso eu vou deixar a ponta menor para não rasgar o silicone. E vou fazer o nó do cirurgião. O nó do cirurgião consiste em 2 laçadas iniciais. E é importante que o porta-agulha fique por dentro da laçada e não por fora da laçada. Eu faço uma laçada, 2 laçadas, seguro uma ponta bem pequena do fio e eu vou puxar o porta-agulha para dentro da boca e a minha mão para fora. E o nó vai ficar aberto. Esse nó do cirurgião que tem 2 laçadas, vai criar um atrito maior. Para que o nó estabilize os tecidos, eu devo puxar as 2 pernas para o mesmo lado. E assim eu consigo travar o nó, fazer uma estabilização mais perfeita do nó. A segunda vez eu vou colocar ainda por dentro o porta-agulha, pegar na ponta do fio e completar o nó do cirurgião. Nesse momento a gente faz uma leve tensão e aguarda por alguns momentos sob tensão, porque esse fio, como ele é nylon, ele tem resiliência, ele tem uma memória elástica. A gente puxa as 2 bordas do fio para o mesmo lado e com uma tesoura cortamos 2 a 3 milímetros de ponta do fio. Está feito o primeiro ponto, um nó simples, o nó do cirurgião, um ponto simples. Eu vou repetir no espaço de um implante mais um ponto simples, que seria um implante instalado na região do primeiro pré-molar. Faço a apreensão correta da agulha entre o segundo e o terceiro terço e vou fazer o mesmo ponto de novo. Normalmente, para a região de um implante, são necessários 2 pontos simples. Eu vou andar aproximadamente 3 milímetros para a distal e vou pegar na mesma distância que eu entrei na primeira sutura e na segunda sutura eu vou sair na mesma distância, deixando o mais similar possível o primeiro ponto do segundo ponto. Eu empurro um pouco mais na parte posterior até que pelo menos um terço da agulha tenha saído no lado palatal e completo o giro bem lentamente para que não haja um rasgamento dos tecidos. Aqui esse manequim imita bastante a textura dos tecidos em boca. Se eu rasgar aqui o silicone é o que aconteceria na mucosa em boca. Eu faria também a mesma coisa lá. Vou segurar o fio com a mão e vou fazer o nó do cirurgião de novo, sempre por dentro da laçada, 2 voltas, seguro bem na ponta e puxo o porta-agulha para dentro. O nó está aberto, eu puxo as 2 pontas para o mesmo lado, geralmente o lado vestibular, para que não fique irritando o paciente no palato ou a língua fique frequentemente passando e possa soltar o nó, e o segundo nó para o outro lado. Em algumas situações, quando eu faço o nó do cirurgião, eu posso ficar inseguro com relação a esse nó, principalmente nos fios com resiliência. Isso não acontece muito na seda, mas no nylon ele poderia abrir. Eu posso fazer uma outra passada, mantendo sempre por dentro uma terceira laçada, que foram feitas uma laçada dupla no início, uma laçada simples para fechar e agora mais uma laçada para o outro lado. O nó fica um pouquinho mais volumoso, mas fica mais seguro para que não solte. Na maioria dos casos não é necessária a terceira laçada, mas é um recurso que em algumas situações eu posso usar. São 2 pontos simples para fechamento normalmente na região de um implante. Agora nós vamos em seguida na região do segundo pré fazer o colchoeiro. Porém esse colchoeiro puro para a implantodontia,
ele deixa os bordos da incisão muito aberto, necessitando de um ponto simples sobre ele, o que faz com que eu tenha que fazer duas suturas diferentes, dois nós diferentes. Então nós vamos fazer o colchoeiro com uma modificação, uma laçada a mais, que se chama colchoeiro modificado, que penso que também seja das suturas mais utilizadas em implantodontia, principalmente quando a gente faz uma enxertia e você não pode de maneira nenhuma ter a abertura dessa sutura. Essa sutura, a função dela, do colchoeiro, é aproximar o conjuntivo do conjuntivo e deixar esses conjuntivos fixados bem próximos, fazendo uma coaptação interna melhor. E a laçada vai servir para aproximar o epitélio, que no colchoeiro simples essa sutura aproximaria a parte interna e permaneceria a parte externa um pouco aberta. Então nós vamos fazer as duas coisas de uma única vez. Vamos manter a mesma distância da outra sutura e na verdade ele se inicia. A primeira etapa dele é idêntico ao ponto simples. Nós vamos entrar e sair entre 2 a 3 milímetros de distância para posterior e dos bordos da incisão. Empurramos até que 1/3 da agulha pelo menos apareça do outro lado, completamos o giro. Temos aqui a primeira parte idêntica aos dois pontos simples que fizemos inicialmente. A outra etapa da sutura também é idêntica a um ponto simples, porém ele não vai começar de vestibular para palatal, e sim de palatal para vestibular. Vamos manter a mesma distância, normalmente uns 3 milímetros seria suficiente para fechar uma plataforma de implante, de 3 a 4 milímetros para distal, e vamos entrar 2 a 3 milímetros da distância do bordo e 3 milímetros, talvez um pouco mais, de saída. 2 a 3 milímetros de saída na vestibular. Se não conseguirmos pegar os dois tecidos, vestibular e palatal e vestibular, numa única punção da agulha, podemos pegar em 2 etapas, mas nesse caso a gente conseguiu fazer numa vez só. A diferença da laçada é que no momento que eu vou pegar a agulha por vestibular, e aí seria o colchoeiro padrão, eu vou pegar por dentro dessa alça palatina. Existem os fios dos dois lados, eu pego por dentro, entre os dois fios, por dentro da alça, e acabo de completar o giro. Vou fazendo a tração lentamente, passando por dentro dessa laçada, dessa alça, até que o fio vai fechar, laçando por dentro dessa alça, e ao mesmo tempo que ele vai unir o conjuntivo na região mais inferior, ele vai também já abaixar o epitélio, e eu vou conseguir esse efeito de sutura trabalhando nas duas partes do tecido, mais interna e mais externa ao mesmo tempo. A alça vai estar, o porta-agulha ele vai entrar por dentro da laçada, da mesma maneira que fizemos no ponto simples, e eu vou puxar o nó e vou trazer essa alça para vestibular. Poderia colocá-lo na palatina, às vezes ele vai ficar por lá, não muda a posição que fica fazendo a alça ou a posição que fica linear. O nó está esticado, eu puxo os dois nós, as duas pernas para o mesmo lado para travar o nó, e faço mais uma, sempre passando por dentro, o porta-agulha por dentro da laçada do fio. Já está feito a segunda laçada e o nó do cirurgião está completo. Então temos aqui o efeito do colchoeiro modificado. A diferença é que ele vai aproximar a parte interna um pouco mais efetivamente do que dois pontos simples. E a laçada superior vai abaixar o epitélio, como o ponto simples faz. A terceira sutura, aproveitando a incisão e o vídeo de hoje, nós vamos fazer o ponto em X, um ponto muito usado após extrações dentárias, que também pode ser usado em implantodontia para fechamento primário, ou nos casos de implantes vizinhos, como na protocolo inferior, entre um implante e outro a gente pode fazer um colchoeiro modificado, se a distância for maior do que 4 milímetros, ou um ponto em X. A vantagem do ponto em X em relação ao colchoeiro é a remoção da sutura. Normalmente no momento da remoção da sutura,
Depende aonde cortamos o fio, ele pode estar laçado e dar um pouco mais de dificuldade, dor e sangramento na remoção da sutura. E o ponto em X, em qualquer perna que você cortar, ele vai ser bem fácil de ser removido. O princípio é o mesmo, a gente inicia como um ponto simples, mantendo as mesmas distâncias de entrada e de saída. Empurramos um pouco mais a agulha e, da mesma maneira que fizemos os outros pontos anteriores, as suturas anteriores, giramos a agulha e fazemos o tracionamento lento para que não haja rasgamento. A única diferença é que agora, ao invés de voltar de palatal para vestibular, como eu fiz no colchoeiro, eu faço um novo ponto simples, sem nenhum nó e nenhum corte, da mesma maneira. Então são dois pontos simples feitos simultaneamente, sem haver nenhum nó ou nenhum corte. Empurro um pouco mais da agulha para que ela saia pelo menos um terço, completo lentamente o círculo da agulha e nesse momento ele cobre a crista em diagonal. Quando eu faço o nó, sempre por dentro da laçada, ele vai completar o X sobre a crista. Eu pegando por dentro da laçada, eu sempre vou empurrar o porta-agulha para fechar o nó na região interna, na região dentro da boca. E a minha mão tensiona para fora o fio. Os dois fios vêm para o mesmo lado, eu travo o nó, faço novamente com a agulha para a parte interna e acabo de travar o nó do cirurgião. Esse nó, normalmente com 2 laçadas, ele é suficiente para prender. Se eu tiver em dúvida, eu faço a terceira laçada, uma dupla no início e 2 simples para finalizar. Tenho agora a sutura em X. Corto as 2 pernas, tentando deixá-las do mesmo comprimento, aproximadamente 2 a 3 milímetros, que é a nossa dimensão das suturas. Então temos aqui os 3 pontos mais utilizados em implantodontia. Fechando uma região de implante, 2 simples, uma região de implante, um colchoeiro modificado, e uma região de implante, um ponto em X. Obrigado, iremos para o próximo vídeo.